E a semana começa movimentada no Vasco, com o retorno do diretor executivo Admar Lopes, que visa fechar reforço para o setor defensivo no Cruz Maltino na reta final da janela de transferência. Vamos falar sobre CBF, que antecipa o calendário do futebol brasileiro. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes, sou Jonathan Santos, chegando com tudo neste momento, trazendo notícias, novidades, informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu peço na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo, escrito inscreva-se, ative o sino das notificações, na opção todos, deixa o like no vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que o vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo like, obrigado pela sua moral com a inscrição. Um salve para você, um excelente dia, uma excelente semana. Lembrando que o vídeo vai em nome da Alfa. Alfa sempre um lance à frente, parceiro aqui do canal BTB Esportes. Sem mais delongas, vamos aqui ao que interessa, as informações desta semana, deste dia movimentado do legítimo Clube do Povo. Aqui uma pincelada rapidinho em relação à partida de logo mais contra o Corinthians, até porque durante os últimos vídeos falamos bastante da questão do jogo, mas lembrando, hoje o Vasco sem o Paulo Henrique, até mesmo por conta de ser preservado, por conta de algumas dores, o jogador acaba sendo relacionado para a partida contra o Botafogo, também tem tudo para ser convocado para a seleção brasileira nesta data FIFA, e com isso o Puma Rodrigues deve ser titular. Outro jogador relacionado é o reforço Carlos Andrés Gomes. A provável escalação: Léo Jardim, Puma Rodrigues, Hugo Moura, Lucas Freitas, Piton, Jair, Tietê, Coutinho, Nuno Moreira, Ryan e David, no lugar do Paulo Henrique, confirmado Hugo Moura. Falando no Corinthians, adversário da partida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians, comandado pelo técnico Dorival Júnior, sem 4 titulares da linha ofensiva por conta de lesão. Sem Yuri Alberto, Memphis Depay, Dorival Júnior pode escalar os jovens Guinegão e o Kaique no ataque. No meio, as substituições, André Carrilho e José Martins. As opções são Charles e Breno Bidon ou Maicon. A provável escalação do Corinthians: Hugo Souza, Mateuzinho na lateral direita, a dupla de zaga André Ramalho e Gustavo Henrique, Matheus Bidu na lateral esquerda, Raniel, ex-Cuiabá no meio campo, na volância, Charles, Breno Bidon, e o ataque Rodrigo Garro, Kaique e Guinegão. Acabou que o Rodrigo Garro foi relacionado, ele havia reclamado de dores durante a semana e aí acaba sendo relacionado, era dúvida por conta de dores no joelho, mas chegou ao Rio de Janeiro. Falando na chegada do Rio de Janeiro, houve protesto ali. Normalmente o Corinthians fica hospedado no hotel Hilton, na Zona Sul, e a delegação chegou por meio de vaias, protestos da torcida, muita cobrança. Corinthians chegando bem pressionado para essa partida de hoje em São Januário. Mudando aqui de assunto um pouco sobre o pré-jogo, vamos falar agora sobre as informações. A CBF tem antecipação confirmada, antecipação no calendário. A CBF antecipou o final do Campeonato Brasileiro. A competição agora vai terminar no dia 7 de dezembro. Anteriormente, iria até dia 21 de dezembro, né? Basicamente seria o mês completo do calendário. Agora será do dia 10 do 12, que seria do dia 10 do 12 até dia 21 do 12. Serão realizadas semifinais e finais da Copa do Brasil. Então, a CBF antecipa os jogos do Campeonato Brasileiro para terminar antes ali do dia 7, e aí passa a ser dia 10 e dia 21 as finais da Copa do Brasil. Então a Copa do Brasil se estenderá até o final, mas o Brasileirão se antecipa. Então uma mudança aí no calendário do futebol brasileiro de última hora. Eu quero saber, claro, a sua opinião, torcedor, né? E o Vasco tem tudo para chegar
a essa final, né? Vai enfrentar o Botafogo agora nas quartas de final, é buscar uma vantagem importante nessa quarta-feira, dia 27. Bom, passando isso, vamos falar sobre a situação que bateu na trave, vamos falar sobre o mercado da bola, mais o Vasco que tem alvo definido, tem o próprio Admar Lopes retorna ao Brasil, ele volta da Europa para que nessa reta final o Vasco consiga pelo menos fechar com mais 2 reforços. Tem aí durante o início da semana o Matheus França chegando ao Brasil para poder assinar, fazer os exames. A gente está de olho aqui nessa informação. E o detalhe é o seguinte, o Vasco teve mais uma negociação que bateu na trave, na janela. O clube carioca fez a proposta ao Krasnodar da Rússia para contratar o zagueiro brasileiro Vitor Tormena. O clube russo recusou vender o atleta de 29 anos. Admar Lopes retornou ao Brasil neste final de semana, depois de mais uma semana na Europa. O diretor foi ao velho continente para tentar acelerar a busca do Vasco por um zagueiro. O alvo inicial era Carlos Cuesta, da seleção colombiana. O zagueiro, no entanto, está a caminho do Spartak Moscou da Rússia. O diretor conseguiu a contratação de Robert Renan, que chegou ao Rio de Janeiro na última sexta-feira para assinar com o Vasco. O principal objetivo nesse momento é a contratação de um zagueiro pela direita. E Tormena preencheu os requisitos para a função. O Krasnodar não aceitou a negociação com o zagueiro do Vasco. Informação do jornalista Vene Casagrande. E o Vasco agora mantém um alvo para a zaga. Novo alvo. O clube também tem o interesse na contratação de Joaquim, do Tigres do México. No caso, com informação confirmada pelo Globo Esporte. Lembrando que o antigo alvo Tormena fez base pelo São Paulo e foi para o futebol português em 2017. O zagueiro chamou a atenção no Braga em 2019, mas ao passar pelo Gil Vicente e Portimonense. Ele ficou 4 temporadas no Braga, até em 2023 foi negociado para o Krasnodar. Então, a princípio, já que o Vasco não fechou com o Tormena, tem aí também como alvo Joaquim do Tigres e outros também que o Admar vai trabalhar agora nessa reta final para fechar pelo menos 2 reforços, e a prioridade é o zagueiro pelo lado direito. O alvo do Vasco agora é definido, é um zagueiro pelo lado direito para poder fechar as negociações, beleza? Bom, passa daqui um pouco a informação sobre o mercado da bola. Vale lembrar aqui a vitória da base Cruz Maltina. Vasco venceu o Friburguense por 4-0 pela 3ª rodada da Copa Rio Sub-17, com gols de Rodrigo Júnior, Alan Santos, Guilherme Melo e Matheus Lopes. O Vasco atropelou na base o Sub-17. A gente sempre traz informações aqui, notícias da base de forma corriqueira. A base do Vasco atropelou na Copa Rio Sub-17, vencendo por 3-0 por 4-0 o Friburguense. Parabéns aí para a base forte do gigante. E uma informação importante aqui, galera, amanhã, inclusive hoje, aliás, estaremos na transmissão completa. Você vai acompanhar daqui a pouco, estaremos ao vivo, diretamente da Barreira do Vasco, com a participação da torcida, com a transmissão do jogo, a coletiva do técnico Fernando Diniz no pós-jogo. Peço que você deixe o sino ativado e você daqui a pouco acompanhar a nossa transmissão do início ao fim. Cola com a gente, tem muita resenha, muita interação. A gente vai estar fazendo muita coisa ali também, buscando a expectativa do torcedor cruzmaltino, trazendo mais informações sobre o mercado da bola, sobre os objetivos do Vasco nessa janela. Então cola com a gente. Mas outro detalhe, amanhã nós vamos estar ao vivo, diretamente da sede da CBF. A gente já, antes do vídeo, a gente já está preparando toda a cobertura, toda a operação envolvendo, porque a chance do Paulo Henrique ser convocado é muito grande. E a gente vai estar de olho, né, em dando prioridade, caso o Paulo Henrique for convocado pelo técnico Carlo Ancelotti. Vamos perguntar ao Ancelotti sobre a definição e a escolha, sobre a convocação. Vamos realizar, confirmando a convocação do Paulo Henrique. A gente vai estar caminhando, vamos estar em Teresópolis para acompanhar todos os treinos do Paulo Henrique. Então, cola com a gente amanhã na nossa transmissão. É o BTB Esporte sempre em todos os lugares e de olho. E no mais, quero saber, para a gente fechar aqui, a sua expectativa. Daqui a pouco a bola vai rolar em São Januário. Quero saber o que você está pensando desse jogo. Basicamente, tão quanto domingo passado,
estou otimista para a gente acabar o jogo e trazer novidades aqui no pós-jogo e, claro, né, desejar boa sorte para o Vascão, independente sem o Paulo Henrique nessa escalação, que o Puma Rodrigues faça um bom jogo, beleza? BTB Esportes em todos os lugares, saudações vascaínas, até o próximo vídeo, valeu!